Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do UERN TV Notícias. Eu sou Thaisa Nunes, aluna do curso de Comunicação Social e estarei com você durante esta edição. Dá uma olhadinha nos destaques de hoje. Exposição em São Paulo retrata um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade, o nazismo. Visitantes se comovem com os relatos de perseguição ao povo judeu durante o Holocausto. Qualificação. Profissionais da área de turismo procuram capacitação à espera da reabertura de voos comerciais no aeroporto de Cerrosado. E no turismo de aventura, uma aula de mergulho. As dicas de um profissional para alunos de educação física da UERN. Hortaliças cultivadas na água. Você vai ver como funciona a produção de hidropônicos em clima quente e seco. Exportação de melão. Safra 2016-2017 tem clientes na Europa, na América do Norte e na Ásia. Você acompanha tudo isso a partir de agora. A gente começa a edição de hoje falando sobre um dos acontecimentos mais hediondos da história da humanidade. A morte dos judeus é objeto de exposição em São Paulo. A nossa equipe foi até a capital paulista conhecer essa mostra que apresenta um pouco da história do nazismo. A partir de Fortaleza são 3 horas de viagem. Tranquilas, até demais, com estas belas imagens do céu e depois do anoitecer. A calmaria acaba já ao desembarcar. É muita gente, correria, aeroporto lotado. Esse é o de Guarulhos, na região metropolitana. Fica a quase 40 quilômetros da capital paulista. Para quem chega e está sem carro, a opção econômica mais rápida para sair daqui é este ônibus intermunicipal. O ponto final é a estação Tatuapé. Daqui tem ônibus e metrô para toda a grande São Paulo. Durante o dia é que se percebe melhor o tamanho. E que cidade grande! O curioso é que os ônibus não andam necessariamente lotados, pois são muitos carros e linhas para atender os quase 12 milhões de paulistanos. Para quem tem pressa em chegar em um lugar mais distante, o melhor para fugir do trânsito é andar sobre trilhos. Estamos no maior entroncamento de linhas de ônibus, metrô e trem, o terminal Palmeiras-Barra Funda, um dos locais mais movimentados da capital. E foi o escolhido para sediar a exposição Jamais Esquecidos Holocausto. Durante a Segunda Guerra Mundial, judeus foram vítimas da Alemanha nazista. E foi bem triste assim, porque milhares de pessoas foram mortas. Pelo menos 1,5 milhão eram crianças judias, do total de 6 milhões que foram mortos. Isso representa 2/3 do total da população de judeus que viveu na Europa entre 1933 e 1945, o período do nazismo. O povo brasileiro, 80% desconhece o que foi o Holocausto. Então, levamos ao maior número de pessoas para que eles tenham a oportunidade de conhecer a história. Os livros que contrariavam o nazismo eram queimados. A propaganda nazista é que prevalecia na Alemanha. Assim, a mostra tem dezenas de imagens, vídeos, músicas, textos, objetos e instalações. Remontam o ambiente de extermínio. É o caso da réplica dos dormitórios sem colchão e travesseiro que existiam em Auschwitz, uma rede de campos de concentração no sul da Polônia. Ela é tocante, né? O aluno, ao chegar aqui, ele chega um pouco mais agitado, mas quando ele vai vendo os painéis, ele vai lendo, é uma viagem pela história. A exposição consegue alcançar aquilo que eu não consigo na minha sala de aula, ao falar com os alunos, ao tentar chegar, né, aproximar deles os assuntos. Aqui não, o assunto se aproximou deles de uma forma que tocou mesmo. Você vê que alguns ficaram emocionados. A ideia aqui é educar as futuras gerações para que acontecimentos desse tipo nunca mais voltem a acontecer. Na exposição Jamais Esquecidos, nós trabalhamos com painéis, com textos, com instalações, roupas, objetos de época, né, para que as pessoas caminhem um pouco nessa história, no que aconteceu, não é? Sintam um pouco esse universo, essa barbárie que faz parte de nossa história.
Entre as 2.000 pessoas que visitam a exposição por dia, muitos professores que levam os estudantes. Toda vez que a gente levanta a questão, que a gente consegue resgatar o assunto, é uma forma de não deixar o assunto morrer, de não cair no esquecimento e de lembrar. E lembrar justamente com a intenção de que não se repita. Nos tempos de hoje, a gente ainda sofre meio que violação. Pode ser não tão quanto eles sofreram no tempo passado, mas mesmo assim a gente sofre, querendo ou não. E eu sou muito contra a tudo isso. E eu sempre quis que todos os direitos fossem igualados, entendeu? Como hétero não tem o mesmo direito que o homossexual, mesmo sendo no pleno século XXI. Mostras como esta é que nos lembram que precisamos lutar contra qualquer forma de discriminação.